Falando em saúde, vem para cá comigo. Hoje é o Dia Nacional da Homeopatia, uma data que marca a importância desse sistema terapêutico integrativo que ajuda milhares de pessoas no mundo todo, né? E é importante a gente ter essa data que marca não só o dia, mas que abre um diálogo, uma discussão, porque a informação é uma forma também de prevenção, uma forma de você saber se for necessário procurar ou não. Para falar mais sobre a homeopatia, eu recebo aqui no estúdio a doutora Tânia Bergman. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Primeiro assim, né? Sempre que tem essas datas, a gente já começa perguntando qual que é a importância dessa data para a homeopatia, e é até legal já levar essa informação, porque a gente fala muito em saúde, mas a gente sempre está habituado a falar, né, de tratamentos que a gente vê no dia a dia. A homeopatia, embora exista há bastante tempo, muita gente, por incrível que pareça, pode não conhecer ou não conhecer de uma forma completa e correta, não é mesmo? Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse dia tão especial para a homeopatia, que é o Dia Nacional da Homeopatia, que há quase 50 anos, há mais de 180 anos, na verdade, chegou no Brasil com um médico francês, Benoît Moore, que veio realmente divulgar a homeopatia e iniciar os trabalhos homeopáticos aqui no nosso país. Olha, tem uma expressão que a senhora deve conhecer com certeza, que cabe em vários momentos, né? Que a gente usa aquela frase, olha, será em doses homeopáticas, e diz um pouco da homeopatia, né? Como é que ela funciona, quais as áreas, né, que a homeopatia ela consegue ter um bom resultado, ela caminha junto com a medicina? Sim, ela caminha a lado, nós podemos fazer tratamento homeopático junto com os tratamentos convencionais. E a homeopatia, o básico da homeopatia é um tratamento integrado, humanizado, que valoriza a fala e a escuta do paciente, e onde ele pode estar agindo em várias fases do ser humano, desde a fase intraútero até a fase adulta no idoso. Então, a homeopatia pode agir em todas essas fases. Com medicamentos homeopáticos, eles são ditos doses homeopáticas, porque muito se fala que a homeopatia é lenta. E a relação que existe na realidade é que a gente tem que diferenciar o que é uma doença aguda de uma doença crônica. A doença aguda, você está bem, você pega uma virose, a homeopatia pode ser tão rápida ou mais rápida que a medicina tradicional. E na doença crônica, como ela trabalha com reequilíbrio do organismo, muitas vezes ela dura um pouquinho mais. O efeito da homeopatia vai ser um pouquinho mais lento nas doenças crônicas. Mas o grau de efetividade é sempre a cura, é sempre a melhora daquele paciente. E a gente falando sobre isso, né? A gente até comentou agora sobre saúde mental. Quais as áreas que a homeopatia, né, consegue ter essa exatidão, esse tratamento? A homeopatia pode estar presente em todas as áreas, né? Na pediatria, na saúde mental, na saúde da mulher, na saúde do homem, porque na realidade nós tratamos a pessoa, o indivíduo que tem a doença e como a doença se manifesta nele dentro das suas individualidades e dentro das suas características. É isso que vai fazer com que o profissional homeopata escolha o melhor medicamento para aquela pessoa. A senhora falou profissional homeopata, a gente é de uma cultura que quando a gente tem uma dor de cabeça, né, quando a gente tem algum incômodo, seja com a gente ou seja com os nossos filhos, principalmente aquele desespero, né, a gente sempre, vamos lá no hospital, vamos acionar o convênio, eu vou lá para a UPA, eu vou para o pronto-socorro. Qual que é o momento, aquele start, assim, eu preciso procurar um profissional homeopata? Pode ser em qualquer momento. Por exemplo, se você já trata uma criança com homeopatia e ela tem um quadro agudo, esse pode ser o momento de tratar aquela criança. Mas na maioria das vezes, o médico homeopata é procurado mais para doenças crônicas. Por exemplo, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça periódica que não melhora, já fez vários tipos de tratamento, então ela resolve entrar com a homeopatia para ver se a gente descobre as causas daquele problema e se o organismo pode restabelecer esse equilíbrio. A homeopatia pode andar junto com a medicina tradicional, com outras formas terapêuticas e atuar em qualquer nível do ser humano. Olha, você sabe muito bem que quando você compra um remédio de marca, aquele de farmácia,
a bula já diz todas as contraindicações, possíveis efeitos colaterais. E a gente tem muitas pessoas que têm alergias a determinados medicamentos industrializados. A homeopatia consegue evitar isso? Consegue minimizar, por exemplo, situações em que o paciente pode ter alguma intercorrência com o medicamento industrializado? Com certeza. Essa é uma ação maravilhosa da homeopatia. Principalmente, por exemplo, pacientes gestantes que não podem usar medicamentos durante a gravidez por causa da toxicidade de alguns medicamentos, elas podem fazer o tratamento homeopático em qualquer fase da vida. E para falar em medicamento homeopático, ele pode vir de origem vegetal, mineral e animal, de várias formas de apresentação, inclusive a injetável. E ele é feito de uma forma que não tem nada químico. Então, a homeopatia não tem efeitos colaterais. Muito legal. Inclusive, você falou essa questão da gestação, que é sempre uma preocupação dessa futura mãe, ou muitas vezes que já é mamãe, mas vai ser novamente, porque a gente sabe muito bem que um medicamento equivocado, sem receita, pode ter uma série de consequências para essa criança. Falando em saúde da mulher, né? Por exemplo, o tratamento da menopausa, hoje a gente tem muitas pessoas, não só mulheres, mas homens, que também estão sempre em busca do equilíbrio emocional. E é um tratamento sempre mais demorado e constante, não falando de homeopatia, de uma forma geral. A gente consegue também essa constância de uma forma mais leve? Eu estou te perguntando porque eu ouço muitas pessoas se queixando dos efeitos desses medicamentos para tratamentos como esse que eu estou dizendo agora, por exemplo. Com certeza nós temos também nessa área de saúde do homem e de saúde da mulher um bom nicho do tratamento homeopático, porque como que age o remédio homeopático? Ele age com uma autorregulação e reequilíbrio do próprio organismo. Eu falo que Deus fez o nosso organismo de uma maneira perfeita e nós temos um poder de nos autorregularmos. E a ação da homeopatia é justamente nesse ponto de autorregulação natural, de melhorar a questão imunológica e de não causar um reequilíbrio sem lesar o organismo com os efeitos colaterais que a medicina tradicional, a gente precisa dela, mas muitas vezes ela tem uma toxicidade muito grande. Olha, para a gente encerrar, e eu estava dizendo para você agora que a gente tem essa cultura de buscar sempre a unidade de atendimento, seja de urgência, de emergência, mais próxima da nossa casa. Quando não, você vai para o convênio e você tem sempre aquela listinha dos médicos, especialistas que você está buscando. Eu me interessei pela homeopatia. Como eu busco, como eu procuro, quais os canais para eu ter esse acesso, até para eu saber mais sobre? Bom, a homeopatia ela está no programa de práticas integrativas do SUS desde 2006. Então, existem tratamentos pelo SUS, pelos convênios e com os médicos particulares. Aqui em Rio Preto nós temos mais de 10 profissionais que atuam na área de homeopatia, não é muito. Para vocês terem uma noção, no Brasil nós temos nem 3.000 médicos homeopatas e comparando com a Índia, que é um dos países que mais tem homeopatia desenvolvida, nós temos mais de 200.000 médicos homeopatas. Então ainda nós temos que crescer muito, nós temos que buscar a informação correta para que a gente, às vezes até profissionais da área de saúde, falam contra a homeopatia sem o conhecimento adequado. E essa parte no mundo, nós temos assim mais de 100 países que usam homeopatia e a Europa é um dos países que mais usa homeopatia. Dos 42 países da Europa, 40 usam homeopatia. Então eu acho que a homeopatia tem que ainda crescer e que a gente possa estar divulgando corretamente como homeopata, como paciente de homeopatia, a homeopatia ter o lugar que ela merece ter. E a gente alcança, a gente chega lá com informação, como a gente está fazendo agora. Foi um prazer recebê-la aqui, tá bom? Bom final de semana, porque a gente está caminhando para sexta, mas sábado, domingão já está batendo aí a nossa porta. Então, parabéns para a homeopatia. Parabéns para a homeopatia, um bom descanso para a senhora. Pode ficar por aqui, tá bom? Olha, esse foi o nosso momento Fala do Especialista.